Olá, eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo e desenvolvimento infantil. Acho que é super importante, né, então começar a estímulo cedo, ouvir as mães, né, porque é o que você É, falou, eu vejo isso gente, o que o médico vê, o que o terapeuta vê é uma foto. Às vezes uhum, sim, faz toda aquela avaliação sim, neuropsicológica, que é mais uhum, tempo, mas o pai tá 24 horas por dia, a mãe é. principalmente a mãe, né, mas os A pais, principalmente a chance de mãe. perceber é muito maior. É. E é óbvio, Teve uma. tem pais que vão entrar numa negação, mas tem mãe que se Sim, te procurou, é porque uhum, existe aquela dúvida, sabe? uhum, uhum, E eles querem o melhor para os é. filhos, né. Não, Tem uma mãe aqui que falou que foi essa ah, mãe louca, com é 2 anos o isso. pediatra falou, estava procurando pelo em ovo, com Chama 4 de anos e meio ansiosas. É. é. Não, 2 anos, com 4 anos e meio fechou o diagnóstico, veja se não perdeu tempo, né. Poxa vida, Tempo precioso, ela colocou, uma pena, falta de precioso. preparo dos profissionais, É, né. mas essa é a média assim, é a média, na verdade. A realidade é É. muito essa. Tem dois exemplos que eu acho engraçados, assim, interessantes, é, apesar de ser relacionado com o diagnóstico, eu acho engraçado a situação, Uhum. porque é uma situação que muitas vezes as pessoas não teriam nem olhado, sabe? Teve uma vez que uma mãe me procurou, relatando coisas parecidas com a que você me relatou na época, para um bebê de 2 meses. Aí eu falei, mas 2 meses, gente, não dá, não tem Gente. nenhum estudo próximo de 2 meses, eu não vou nem, meu Deus. Aí, na época, eu estava muito próximo ainda com contato com a Sally Rogers, eu escrevi para ela, e ela falou assim, Tiago, olhe o bebê. Porque autismo e sinais de autismo você não vai conseguir ver ainda, porque nessa idade ainda seria muito sutil. Mas, às vezes tem uma hipotonia clara, às vezes tem atraso motor, às vezes tem atraso cognitivo, às vezes você Uhum, passa um Bailey ou uma escala dessas de uhum. desenvolvimento global que já pega do nascimento e você consegue pegar alteração de desenvolvimento desde o nascimento. E foi interessante porque efetivamente a gente passou o Bailey, o bebezinho de 2 meses já tinha um certo atraso, foi mandado para a físio na época, que aí o motor era o mais claro, foi trabalhando até os 10, 12 meses, com 1 ano e meio a criança fechou o diagnóstico de autismo. E olha que loucura, que já tinha atrasos motores e outros atrasos globais perceptíveis para uma avaliação global de desenvolvimento aos 2 meses de Dois. idade. E eu já estava para falar que a mãe era doida e que eu não ia olhar a criança. E a Sally Rogers, mais experiente que eu, falou, não, pode olhar, que às vezes tem alguma coisa. O segundo caso interessante foi, eu sempre que eu vou em alguma pracinha e levo meus filhos, eu fico observando as outras crianças, porque eu preciso calibrar o meu olhar para uma criança típica, né? E aí fica até engraçado que eu fico parecendo um maníaco do parquinho, porque eu fico olhando a criança, observando os comportamentos, de repente chego pro pai, qual que é a idade, hein? Qual que é a idade dele? Parece um louco, né? Mas porque eu quero calibrar o meu olhar. Aí uma vez eu estava numa pracinha olhando a criança, qual que é a idade? Aí o pai falou, eu falei assim, e aí, como é que tá? Tá falando, não tá? E ele começou a falar, não tava falando. Aí eu, uai, peraí, mas era para estar falando. E o que é isso? E eu comecei a conversar com o pai e ele começou a me relatar um monte de sinal de risco de autismo, do funcionamento do menino. Eu falei, rapaz, eu acho que você devia dar uma olhada, porque tem uns sinais de risco. Eu trabalho com criança, busca um pediatra, um neuropediatra, vai dar uma olhadinha, porque tem algumas alterações de desenvolvimento aí, não tá normalzinho, não. Aí o cara pegou, conversamos um pouco, ele foi embora da praça. Meio ano depois eu tô na recepção do Farol, quem que tá lá na recepção? O cara. Eu não falei para ele quem eu era, eu não falei que era autismo, eu não falei que eu trabalhava no Farol, falei nada disso. Chegou lá, tá lá o pai sentado na recepção do Farol, ele olhou para mim e falou, você? Eu falei, eu trabalho aqui. Aí o cara pegou e falou, então, rapaz, depois daquela conversa eu busquei o médico mesmo. Minha esposa sempre falou, eu Aí. sempre fui relutante, achava que não tinha nada, mas depois que um estranho falou comigo, eu fui lá no médico olhar e ele fechou o autismo, estamos aqui fazendo o tratamento. Olha só. Ai, que bom que você O teve esse olhar, né. estranho da pracinha, né? É. E acho que é uma vez que a gente tem esse olhar, faz toda a diferença, sabe. Você começa a ter mais essa essa questão da percepção mesmo, então você olha olha as crianças, olha, sempre vai ter Uhum, uhum, uma questão que você vai falar: "Ai, será que é e tal, é e tal". uhum. É. Tem que ter, A gente começa a encontrar sem querer, né, Kelly? né. Eu estava Mas naquele
Beach Park em Fortaleza agora nas férias, e aí tava lá sentado, curtindo um solzinho, tava só eu e minha esposa, os meninos não estavam nessa viagem, e aí de repente passa um menino, começa com os comportamentos, eu olhei para minha esposa, ô Thaís, olha lá, pretinha, ó, aquele aí acho que tá no espectro. Não falei nada, evidentemente, porque, né, não fico me manifestando o tempo inteiro. Esse pai eu já estava conversando com ele, acabei mencionando alguma coisa. Mas, assim, ó, no Beach Park ali eu achei duas crianças que claramente tinham sinais. Então, assim, é muito... A gente fica treinado que não consegue não perceber mais depois, né? Não desliga mais a chavinha. É. Não desliga E mais, tem a questão, né, porque o realmente aumentou muito a incidência, né, se a gente tem aí o estudo do JAMA, que fala de 1 para cada 44, o É, CDC 1 para 34, é. né, a gente vai encontrar uma criança. Vai, a gente Vai, vai. fatalmente vai encontrar uma criança autista nesses lugares, porque vai ter, Com certeza. vai ter. Com certeza. Os meus meninos começaram a fazer escotismo agora e os meus dois estão no espectro do autismo. Eu já trabalhava com autismo antes deles terem um diagnóstico, né? Foi uma coincidência aí. E no grupo escoteiro deles ali tem, sei lá, acho que 40 crianças, mais ou menos, 40 lobinhos que eles chamam nessa fase, nessa idade deles, né? Uhum. Qual a Tem idade que quatro, eles estão? eu tenho um de 6 e um de 7, fazendo 8 agora em fevereiro já, bem próximo. Tá. E, assim, desses 40 meninos, 4 têm autismo. É claro que os pais de crianças com autismo também, ali tem um viés, é mais do que a média, né? Mas é porque os pais de crianças com autismo também querem criar oportunidades de socialização, acaba levando no escotismo também. Então, essas crianças reconhecidamente têm autismo, e são 4 num grupo de 40, né? É claro que não é 1 para 10 na realidade, mas a gente É, consegue é achar em todas as bastante. salas de aula praticamente uma criança com autismo hoje